O presidente Jair Bolsonaro divulgou uma nota pública em resposta ao Supremo Tribunal Federal, que, por seus canais oficiais, divulgou o que chamou de verdades do STF, afirmando que o tribunal não retirou poderes do governo federal durante a pandemia. A nota do presidente diz: o presidente da República e o STF. O governo federal agiu e segue agindo durante toda a pandemia, enviando recursos a estados e municípios, bem como material hospitalar. Mobilizou toda a sua estrutura federal, incluindo as aeronaves da Força Aérea Brasileira, para transportar remédios, oxigênio, materiais diversos e, sobretudo, pacientes. O nosso governo também criou programas para a manutenção de empregos, como o Pronamp, bem como despendeu 320 bilhões de reais para atender os mais necessitados que foram obrigados a ficar em casa sem meios de sobrevivência via auxílio emergencial. O Supremo Tribunal Federal decidiu em abril de 2020 que não compete ao Poder Executivo afastar unilateralmente as decisões dos governos estaduais, distrital e municipais que adotaram importantes medidas restritivas como imposição de quarentena, suspensão de atividades de ensino, restrições de comércio, atividades culturais e a circulação de pessoas. Desta forma, o STF delegou poderes para que estados e municípios fechassem o comércio, decretassem lockdown, fechassem igrejas, prendessem homens e mulheres em praças públicas ou praias, realizassem toque de recolher, etc. O governo federal, por 2 vezes, foi ao STF para que decretos de governadores que violavam incisos do artigo 5º da Constituição Federal, que trata das liberdades individuais, fossem declarados inconstitucionais. Lamentavelmente, estas ações sequer foram analisadas. Em nenhum momento este governo deixou de respeitar o sagrado direito à liberdade de expressão de todos. Cometem atos antidemocráticos exatamente os que querem, pelo uso da força, calar quem se manifesta. Sempre defendi, mesmo sob críticas, que o vírus e o desemprego deveriam ser combatidos de forma simultânea e com a mesma responsabilidade. A fome também mata. A vacina é uma realidade em nosso governo. Fora os países produtores da mesma, o Brasil é aquele que mais investe em imunizantes e que mais vacinou sua população. Mais do que nunca, o momento continua sendo da união de todos no combate ao mal comum, o vírus que é mortal para muitos. Que Deus abençoe o nosso Brasil. Presidente Jair Bolsonaro. Pela manhã, o presidente disse a cidadãos que responderia ao Supremo Tribunal Federal. Bolsonaro disse: vou rebater logo mais a nota do STF de ontem dizendo que não tirou poderes meus. É fake news. Tem uma decisão, acho que é de março. O Supremo decidiu que as medidas restritivas impostas por governadores e prefeitos não poderiam ser modificadas por mim. Então, o Supremo, na verdade, cometeu um crime ao dizer que prefeitos e governadores, de forma indiscriminada, poderiam simplesmente suprimir todo e qualquer direito previsto no artigo 5º da Constituição, inclusive o ir e vir. Mais que estado de sítio, porque estado de sítio, se eu decretar, só entra em vigor depois que o Congresso aprovar. E se tiver problema, eu respondo. Prefeito não responde por ter prendido mulher na praia, ter algemado pessoas em praça pública, por ter decretado toque de recolher, obrigado o cara a ficar em casa, o cara que não tinha nada, não tinha o que comer. Porque uma parte considerável, quase 40 milhões de pessoas viviam da informalidade, trabalhavam de manhã para comer de noite. Fecharam templos religiosos, fizeram barbaridade acobertados pelo Supremo. Acobertado não, mas autorizados pelo Supremo Tribunal Federal. E veio o Supremo ontem, no seu canal oficial, falar em fake news. Eu não fechei um botequim no Brasil. Não adiantava eu tomar providência porque prefeitos e governadores tinham mais poder do que eu. E o que alguns fizeram no passado não foi lutar por salvar vidas, não. Foi luta por poder. Tentaram nos derrubar pela economia. O presidente também questionou. Por que um ministro do STF vai para dentro do Congresso, conversa com lideranças e no dia seguinte várias dessas lideranças trocam os integrantes de comissão?
Qual é o poder de convencimento do Barroso, que brilha nos olhos dele? Acho que todos nós queremos ter esse poder de convencimento dele para dentro do parlamento. Não foi com pessoas humildes, foi para dentro do Congresso Nacional. Eles não querem o voto democrático, eles estão contra a democracia. Hoje vamos demonstrar várias inconsistências, algumas coisas inacreditáveis. O STF, Supremo Tribunal Federal, iniciou o julgamento acerca do fechamento das igrejas em razão da Covid-19. O ministro Gilmar Mendes votou contra a liberação das celebrações religiosas presenciais. Fiquei particularmente chocado com a falta de sensibilidade, respeito e conhecimento de como funcionam as igrejas por parte do ministro Gilmar Mendes, que, aliás, foi meu professor de mestrado. Com todo respeito, um voto que ofende a fé das pessoas. Eu vou ler aqui uma parte do voto do ministro Gilmar. Os riscos de contaminação decorrentes de atividades religiosas coletivas são superiores ao de outras atividades econômicas, mesmo aquelas realizadas em ambientes fechados. Fecha aspas. Sério, ministro? Quem disse isso? A evidência disso, onde está? O achismo não representa resposta científica ou estatística. Ou seja, para o ministro ir a um escritório fechado, ao supermercado ou sair para trabalhar de ônibus é menos arriscado do que ir ao culto ou à missa, mesmo que a celebração seja segura e outras atividades não. Será que isso faz sentido? Por que vota para proibir as pessoas de cultuarem, rezarem e estarem na presença de Deus justamente quando elas mais precisam? Eu tenho acompanhado os protocolos sanitários nos templos religiosos no meu estado de Rondônia. E é o que acontece, obviamente, em todo o Brasil. Ao longo dessa pandemia, eu já visitei vários templos e posso garantir que em cada um deles encontrei um verdadeiro exemplo de higiene, organização, segurança e respeito à vida de cada um dos fiéis. Os templos religiosos seguem todos os critérios estabelecidos pelas autoridades públicas de saúde, como a limitação do número de pessoas, o distanciamento entre os bancos, distanciamento social, diferente do que vejo, por exemplo, em grandes supermercados, onde não há como controlar quem está andando e comprando internamente. Quer saber de uma coisa? Quem foi ao culto da Páscoa no último domingo, viu logo na entrada do templo um voluntário com álcool em gel e, em muitos templos, um termômetro para medir a temperatura das pessoas. Durante toda a celebração, todos os fiéis de máscara. Eu e milhões de brasileiros sabemos que a prática religiosa não irá agravar a crise da saúde na pandemia. Pelo contrário, o contato com Deus, a busca de Deus, a fé, irá ajudar as pessoas, todos nós, a atravessar esse período tão tormentoso. E outra, ninguém é obrigado a ir à igreja. Vai quem quer e se sente seguro. Por isso, reitero, não cabe ao Supremo Tribunal Federal mandar ou autorizar que fechem as igrejas. O funcionamento das igrejas é uma garantia constitucional. Não se trata de funcionar de qualquer maneira, mas sim obedecendo os protocolos de segurança sanitária, repito. A vacina é importante e estamos trabalhando para garantir a todos. Os cuidados sanitários também são importantes. O tratamento, mas a nossa fé em Deus, nossa busca em Deus é fundamental. É dele que vem o nosso verdadeiro socorro. Eu apoio totalmente a abertura segura das igrejas, de todos os credos, e vou continuar trabalhando para que os fiéis em Rondônia e em todo o Brasil continuem podendo viver e servir a Deus livremente. Que Deus abençoe você, Deus abençoe Rondônia e o Brasil. Oi, gente, eu estou aqui para convidar vocês, todos os capixabas. Dia 1º vamos sair às 14 horas do posto Moby Dick. Dia 1º será uma manifestação pelo voto impresso, auditável, e uma resposta também
a meia dúzia, não, nem chega tanto, de ministros do STF que foram para dentro do Legislativo, isso que era pauta de todo mundo. O PSDB tentou, assim que terminou a eleição Dilma Aécio, fazer uma auditoria nas urnas e não conseguiram. Essa pauta era unânime e de repente isso tudo virou. De repente não era mais pauta de todo mundo e todo mundo, na verdade, se tornou contra, menos o povo. Então nós vamos para a rua, ministro Barroso, dia 1º, o Brasil inteiro. E eu convoco todos os conservadores, convoco religiosos, convoco militares, pais, mães, jovens, adolescentes, convoco a classe política que está com mandato, seja vereador, deputado estadual ou federal, para lá. Até porque você pode medir o carinho do povo com você ou não, não é? Aqueles também que já tiveram mandato, mas que se esconderam, mas que vão se apresentar no processo eleitoral, eu convoco a todos. Dia 1º eu não estarei nem em São Paulo, nem no Rio, nem em Brasília. Eu estarei em Vila Velha, saindo do posto Mobidic às 14 horas. Todos nós brasileiros, pelo voto auditável aqui no Brasil. Nós temos todo o nosso direito. Só Bangladesh, Butão, que você nunca nem ouviu falar, muita gente tem esse tipo de voto que temos aqui no Brasil. O Brasil, um país em desenvolvimento, rico como é, e ainda está nivelado ao Butão e a Bangladesh, tão somente no mundo. Dia 1º, 14 horas, nós vamos subir a ponte. E vai ter a motociata que vai sair da Praça do Papo. Você tem sua moto, vai para lá. Todos nós brasileiros, Deus acima de todos.